Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos lá para o relato de hoje, então, que é este: A Casa e o Ato Maligno. Eita! Olá, Ana Paula e assombrados, sou fulano, mas pode me chamar de fulano. Eu tenho 33 anos e sou do interior de Minas Gerais. Os nomes estão todos trocados e peço desculpas por ter que usar nomes, mas foi necessário. Imagina, é só trocar os nomes e tá tudo certo. De preferência por nomes básicos, nomes normais, né? Maria, Joana, enfim. Porque é que algumas pessoas se empolgam ao trocar os nomes e aí colocam nomes tão complicados ou muito engraçados que acaba complicando o relato, entendeu? Mas não tem problema ter nomes, é só trocar, deixar nome fictício, tá? Então vamos lá. Bom, situando vocês, esse relato se passa em 1978, com a minha madrinha, que já não bastou ser abandonada pelos pais e ainda foi vítima de algo maligno junto aos seus irmãos. Então agora é minha madrinha narrando a história. Ok, história da madrinha dele é a madrinha agora contando. Eu nasci em 1963. Fui a primeira filha da minha mãe, que na época tinha apenas 15 anos. Morávamos em uma casa muito simples, junto com os meus avós, no interior de Minas Gerais, em uma serra. Minha mãe não tinha uma relação boa com seus pais e nunca ficava em casa. Chegava a passar 30 dias ou mais fora. Minha mãe teve mais 2 filhos, Helena, nascida em 65, e Vicente, nascido em 68. Ela nunca deu satisfação sobre quem era o meu pai ou o pai dos meus irmãos. E logo após Vicente nascer, ela saiu de casa e não voltou mais. Não soube notícias, meus avós até procuraram por um tempo, mas era como se ela tivesse sumido mesmo. Foram anos de dificuldade, mas os nossos avós nos criaram muito bem. Em 1978, eu já com os meus 15 anos, meu avô, que juntou dinheiro durante anos, conseguiu um trabalho ótimo em uma fazenda, em uma cidade pequena. E ficava 2 horas de distância da serra onde morávamos. Também conseguiu comprar uma casa lá. Não pensamos 2 vezes e nos mudamos para lá. Fomos morar em uma casa grande, comparada à nossa antiga, com apenas 1 quarto. Essa casa tinha um grande quintal e 3 quartos, e aos poucos fomos nos acostumando. A casa era próxima à fazenda de café que o meu avô trabalhava e ficava 20 minutos a pé da pequena cidade. Aos poucos, comentários estranhos sobre a casa começaram a surgir. Por exemplo, vizinhos falavam que a casa ficou parada por muitos anos, pois ninguém em sã consciência ficaria naquela casa por muito tempo. Outra coisa muito comum era a cara de espanto quando comentávamos que morávamos naquela casa. Bom, aí já notamos que havia algo estranho. Durante as primeiras 3 semanas na casa foi tudo tranquilo, até todas as luzes da casa não funcionarem à noite. Era incrível, passava das 6 da tarde e nenhuma luz acendia. Até um eletricista amigo do meu avô tentou achar o problema, mas não encontrou nada. Começamos a usar velas, mas sempre que acendíamos, elas se apagavam, como se alguém soprasse. Ai, Senhor! Meu avô, cansado, tentou resolver o problema sozinho e levou um choque. Durante as próximas semanas, um cheiro horrível de animal morto circulava a casa, todos os dias à noite, e incomodava muito. Já percebendo esses fatos, uma vez, em um passeio na cidade mais próxima com os meus irmãos, eu percebi que os acontecimentos na casa escondiam uma história muito maior. Nesses dias eu estava conversando com uma conhecida. Ela, ao saber que eu morava naquela casa, me contou um pouco sobre o que diziam. Ela contou que o último morador da casa surtou no meio da noite e saiu correndo de lá. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico e dizia que o demônio fez algo maligno na casa.
Além das lendas, né, de que rituais malignos foram feitos ali pelos primeiros donos. Eu fiquei espantada, mas eu não comentei sobre os acontecimentos, né? Guardei aquilo só pra mim. Na semana seguinte, em uma noite chuvosa, acordei com gritos da minha irmã Helena e do Vicente. Eles estavam do lado de fora da casa e gritavam, dizendo que ele estava querendo nos pegar. Não, dizendo que ele estava querendo pegá-los, pegar os dois, né, as crianças. Eu e meus avós corremos e pegamos os dois do lado de fora. Eles estavam encharcados e repetiam que ele queria os pegar. Eles se secaram e dormiram juntos. Eu e minha avó tivemos uma conversa séria que me deixou mais assustada ainda. Ela contou que também ouviu as histórias sobre a casa e que poderia ser apenas mentira. Mas todas as noites, antes de dormir, ela via uma figura mais escura do que o escuro andando pela casa. E eu também já vi essa figura no meu quarto e no dos meus irmãos, e até mesmo do lado de fora da casa, espreitando. Eu contei que eu acreditava nela, e naquela noite eu fui dormir mais assustada ainda. Helena e Vicente ficaram mais deprimidos depois desse dia. Eu tentei conversar com eles sobre isso, e então eles diziam que tudo de horrível e maligno morava na casa junto com a gente. Nossa família nunca foi tão religiosa, mas orávamos sempre. Começamos a ir em missas para não atrair energias malignas, o que a essa altura já era impossível. Eu comecei a ver a figura que a minha avó viu, e ela me vigiava tomando banho, e enquanto eu estava deitada. Eu me sentia observada o tempo todo. Minha avó começou a tomar remédios descontroladamente para dormir sem ver a figura, enquanto meu avô evitava o assunto. 2 meses morando ali e tudo foi suficiente para mudar minha vida. Certa noite, a minha avó começou a passar mal, vomitando pedaços de carne. Meu avô a levou ao hospital e eu tomei conta dos meus irmãos. Ficamos sentados na sala. A casa estava iluminada por velas, pois o problema das lâmpadas nunca foi resolvido. Quando todas as velas se apagavam em sequência, foi quando todas as velas se apagaram em sequência, é isso? E Helena foi correndo para o quarto com medo e a porta fechou, trancando ela no quarto. Aí ela começou a gritar em desespero, enquanto eu e Vicente tentávamos arrombar a porta. Quando uma voz começou a falar, e ela vinha do canto da parede da sala. Estava ali a figura. Ela disse com uma voz assustadora o seguinte: "Eu posso ser a mãe de vocês." E soltou uma gargalhada que eu nunca vou esquecer. Quando Helena parou de gritar, eu e Vicente conseguimos entrar no quarto e ela tinha desmaiado. Panelas, pratos, as velas apagadas e até mesmo cadeiras começaram a ser arremessadas pela casa. Vicente chorava e eu não sabia o que fazer. As lâmpadas começaram a piscar sem parar e foram estourando aos poucos. O guarda-roupas do quarto do Vicente e da Helena caiu e eu puxei a Helena, que estava desmaiada, evitando um acidente, né? Evitando que o guarda-roupa caísse em cima dela. Peguei a Helena junto com o Vicente e corremos para fora da casa. Olha, tudo parecia uma eternidade, mas durou segundos. Quando pisamos fora da casa, todas as janelas se quebraram. Corremos o máximo que pudemos. Estávamos carregando a Helena, que tinha 13 anos já. Ela já tinha 13 anos. Estávamos carregando a Helena, que já tinha 13 anos e estava desmaiada, né? Ela não era tão leve. Desesperados, eu e Vicente tentamos acordar a Helena, mas foi aí que percebemos que, infelizmente, a Helena já não estava mais viva. Como assim? Sim, a minha irmã, de apenas 13 anos, perdeu a vida dentro de um quarto daquela casa. Eu e Vicente desabamos no choro.
Pedimos ajuda na fazenda que o meu tio trabalhava e logo soubemos da notícia que a minha avó havia morrido no hospital por causa de uma complicação no estômago. O meu avô tentou nos acalmar, mas ele também estava totalmente abalado. O velório aconteceu e, ao mesmo tempo, eu perdi a minha irmã e a minha avó, que foi uma mãe para mim e para os meus irmãos. Um dilema tomou conta da nossa vida. A nossa casa estava destruída e ninguém queria comprá-la. Nós não tínhamos outra opção a não ser abandonar a casa e nos mudarmos. Sem dinheiro, né? Porque quem quer comprar a casa? Como que isso vai recuperar um dinheiro desse? Durante meses moramos na fazenda que o meu avô trabalhava. Eu e Vicente ajudávamos ele, até que conseguimos mudar para uma outra cidade e só aí começamos a buscar a paz após os acontecimentos naquela casa. Eu e Vicente nos afastamos durante nossa adolescência. Depois eu me mudei, fiz faculdade e só anos depois, já adultos, eu voltei a ter contato com Vicente. Meu avô morreu de causas naturais e isso acabou nos unindo. Vicente e eu decidimos não deixar essa história morrer. Isso nos atormentava todos os dias e nos impedia de viver a nossa vida. Eu tinha pesadelos constantes com aquela figura e Vicente tentou contra a própria vida várias vezes. Nós investigamos o quanto conseguimos e descobrimos que os primeiros moradores da casa eram uma mãe com seus 5 filhos, em 1913. Ela fazia rituais na casa, o que acabou atraindo entidades e demônios que saíram do controle. Ele acabou tirando a vida de todos os seus filhos. Desde então, mesmo com reformas, a casa sempre era palco de eventos malignos. Infelizmente, eu e minha família fomos vítimas. Agora sou eu, fulano, de novo aqui, que contou essa história da madrinha. Bom, Ana, minha madrinha me conta essa história há bastante tempo. E poucos acreditam. Acham eu, Helena e... Acham... Acho que é isso. Acham que Helena e Rosa, a avó, morreram por coincidência. Minha madrinha ficou traumatizada e o Vicente também. Eu conheci o Vicente, mas ele mora em outro estado atualmente e tem sua própria família. A minha madrinha fala com ele por telefone todos os dias e eles se visitam várias vezes ao ano. Eu quero agradecer por ler o meu relato, eu espero que entendam a minha madrinha e deixem comentários a respeito. Eu e minha madrinha leremos todos. Muito obrigada, Ana Paula e Assombrados. Logo, logo volto para outros relatos. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente do céu! E aí, a casa tá lá ainda? Ainda tá quando tem coisa solta por lá? Porque o negócio é forte, hein? Hein? Senhor amado, ela morreu. Tenso. Bom, pessoal, preciso atender o telefone aqui. Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se comentar, que seja sempre com respeito. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!